que sua alma quer gritar. Tenha coragem pra dizer. Boa noite. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Bora, bora, bora! Bora para essa noite muito próspera que teremos. Como é que vocês estão? Muito obrigada! Quero ver vocês, deixa eu ver. Quero ver. Abram as câmeras. Ó, tô vendo a Vanessa aqui. Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui a galeria. Gente, cadê essas câmeras que estão tudo fechadas? Nem posso hoje. Pode sim. Abram as câmeras. Não pode estar de pijama, não importa. Quero ver vocês. Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Abram aí pra gente se ver. Eu gosto de fazer no Zoom, porque aí a gente fica num ambiente fechado, né? Poderia fazer no Instagram, enfim, abrir pra todo mundo, mas é aqui a gente consegue se ver, a gente consegue trocar. Eu gosto muito disso. Quero saber, em primeiro lugar, como vocês estão. Quem tá aqui pela primeira vez? Fala pra mim. Fala eu. Escreve eu nos comentários. Quem está aqui pela primeira vez? Maria Fernanda, a Lídia, Ju, Ângela, Nara. Sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindas. Ana Eliane. Estão preparadas para não dormir depois da aula? Hã? Sair com a cabeça pensando muito. Sair com várias ideias, sair com vários insights. Então, eu digo que toda vez que a gente faz um encontro, a gente tem um encontro, uma aula, enfim, a gente tem como objetivo sair daqui melhor do que a gente chegou. E eu tenho certeza absoluta que se vocês estiverem aqui até o final desse encontro, se vocês estiverem prestando atenção, que não adianta estar aqui e estar em Nárnia, né? Se estiverem aqui prestando atenção, vocês vão sair daqui melhor do que vocês chegaram. Esse é o nosso objetivo, tá? Que a gente pare para pensar. Acredito que todo mundo que está aqui empreende. Sim? No que vocês empreendem? Então, escrevam aqui para mim nos comentários o que vocês fazem. Ah, Laís, eu sou terapeuta, eu sou dentista, eu sou médica, trabalho com estética. O que vocês fazem, tá? Então, deixem aqui nos comentários que eu quero saber. E aí, o que acontece? Todo mundo aqui empreende. E aí, empreender, vocês sabem que tem vários desafios, não sabem? E um dos principais desafios é muitas vezes a gente não ter tempo. Então, vocês podem ter certeza que eu vou honrar o tempo que vocês estão aqui. Por quê? Porque eu quero que vocês saiam melhor do que vocês chegaram. E quando a gente não tem tempo direito, quando a gente muitas vezes fica ali no operacional, atendendo muitos clientes, fazendo muitas coisas, a gente passa por um desafio que é o seguinte: a gente não para pensar. E esse é um dos maiores problemas na nossa vida e no nosso negócio. Porque muitas vezes a gente está indo por um caminho que não faz sentido pra gente. E aí a gente se sente como? Sobrecarregada, cansada, estressada, desconectada, desplugada da tomada. Alguém já se sentiu assim ou está se sentindo? Mas estou cansada. Tô me sentindo desconectada. Tô muito sobrecarregada. Tô fazendo muita coisa, mas estou desconectada de mim. Às vezes está desconectada do próprio corpo. Às vezes está com a mente muito acelerada, com a mente muito ansiosa. Alguém se sente assim nesse momento? Ó, uma coisa muito importante. A gente está num ambiente fechado, então eu quero que vocês falem comigo, que vocês se abram, tá? E que vocês escrevam. Tudo aquilo que eu perguntar para vocês tem um motivo para eu perguntar. Então eu quero que vocês escrevam nos comentários. Às vezes você responde com a tua cabeça, mas para você é extremamente importante que você escreva, que você coloque isso para fora, que você elabore, tá? Isso faz parte do nosso aprendizado, inclusive. Deixa eu ver o que vocês fazem. Quero saber em que lugar, no que vocês empreendem. Então, temos advogadas, dentistas, terapeuta, biomédica, médica veterinária, terapeuta, executiva, mas está começando um projeto de mentoria e palestras, maravilhoso.
professora e empresária de saúde integrativa e bem-estar. Que legal. Que mais? Que mais que vocês fazem? Contem pra mim, quero conhecer vocês. Cantora, que mais? E quem se sente dessa forma que eu falei? Quem tá cansada? Quem sente que tá desconectada? Quem sente que tá num momento de transição do seu negócio? Porque hoje a gente vai falar muito sobre o nosso interno, sobre o nosso CPF. Então, para introduzir, para vocês entenderem o que a gente vai fazer aqui, eu vou dar uma breve introdução, um resumo para vocês, tá? Como tem pessoas que estão aqui pela primeira vez, vou introduzir. Imagino que todo mundo me conheça, né? Talvez não há tanto tempo, pode ser que há pouco tempo. E o que que eu acredito, tá? Eu acredito que por trás de um negócio que de fato é próspero, que faz dinheiro, que atrai clientes bons, clientes qualificados e por trás de um negócio que permite que a gente viva a vida que nós queremos e que nos faz sentido, existe uma mulher, certo? Pode ser um homem também, mas aqui que a gente tá num grupo de mulheres, né? Existe uma mulher. E essa mulher, ela não tem só uma empresa. Para que ela tenha uma empresa que de fato é uma empresa que prospera, ela precisa estar bem com ela mesma. Então, junto com o nosso CNPJ, com a nossa empresa, existe o nós. E existe o nosso CPF. Existe quem nós somos, existe os nossos sonhos, existem os nossos desejos, existe aquilo que é importante para a gente. E uma coisa não caminha sem a outra, certo? Vocês concordam com isso? Vocês conseguem entender que isso é muito real? Então, muitas vezes a gente está olhando só para questões práticas. Muitas vezes a gente está olhando só para questões estratégicas. A gente está olhando só, eu quero vender. O que vocês querem? Ah, eu quero vender. Ah, eu quero fazer mais dinheiro. Ah, eu quero contratar. Quero ter um time. Tá. Tudo isso é importante, extremamente importante. Então, eu ensino estratégia? Sim, eu ensino estratégia, eu ensino produção de conteúdo, criação de produto, lapidação de produto, venda, tudo isso. Mas hoje a gente não vai falar sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre a mulher que está por trás desse negócio. E tudo aquilo que a gente vai falar hoje vai impactar diretamente no negócio de vocês. Porque uma coisa não está separada da outra. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que vocês saibam nesse encontro de hoje. Aquilo que está acontecendo no teu CNPJ está acontecendo também no seu CPF. Vocês entendem isso? Vocês conseguem entender que isso é uma realidade? Isso é claro para vocês? Escrevam aqui para mim, por favor, que eu quero saber se sim ou se não. Tudo aquilo que está acontecendo no seu negócio hoje acontece também no seu CPF. Acontece dentro de você, acontece na sua mente. Então, antes de eu direcionar pessoas dentro de negócios, antes de eu direcionar empresárias, eu direcionei pessoas em suas mentalidades. E eu faço isso há 8 anos. Isso significa que eu atendi milhares, isso não é exagero, foram milhares de pessoas. Em 4 anos eu atendi 6.000 pessoas só no individual. E atendi outras milhares de pessoas em grupos, porque eu faço grupo há muito tempo. E aí o que aconteceu? Eu comecei a entender padrões. Eu comecei a mapear padrões. Quando você faz muito de uma coisa, você começa a entender o que existe de padrão naquilo. Vocês que atendem, independente de qual é o teu nicho, você já pegou o jeito de fazer o que você faz, com certeza. Se você tem anos de experiência, se você já praticou muito aquilo que você faz, você já sabe quando a pessoa chega o que provavelmente está acontecendo, ou o que ela deseja. Então, à medida que a gente tem experiência, a gente entende padrões. O que eu entendi? Eu comecei a entender padrões de pessoas que tinham sucesso e de pessoas que não tinham sucesso. E o que acontecia por trás daquilo. E os primeiros padrões que eu comecei a mapear eram os padrões de mentalidade. Eram os padrões internos que essas pessoas viviam. Então, uma pessoa que
fatura 100 mil reais por mês, ela tem um padrão de mentalidade diferente da pessoa que fatura 20. Vocês concordam com isso? Isso é claro na cabeça de vocês? Ai, mas por que que eu não faturo 100? Nossa, eu sou tão boa. Aí eu olho a Beatriz e a Beatriz, nossa, eu sinto que eu sou melhor que a Beatriz, que eu tenho mais conhecimento que a Beatriz. Mas a Beatriz fatura 100 e eu faturo 20. Não sei o que acontece comigo. Beatriz tem algo que você não tem. Ela tem uma mentalidade diferente da sua e talvez ela tenha estratégia diferente da sua. Então eu não excluo nenhuma coisa nem outra. O que que eu acredito? Que as duas coisas andam juntas. Por isso que eu preciso estar dentro do meu lugar, saber quem eu sou, tá com a minha identidade em dia, e ao mesmo tempo eu preciso de estratégia e direcionamento. Vou dar um exemplo para você. Às vezes você tá, nossa, incrível, quero muito fazer dinheiro, normalizei que eu vou fazer 50 mil reais por mês, mas você tá tendo uma estratégia de venda que é péssima. Você não vai crescer. Então, nem só estratégia, nem só mentalidade. As duas coisas precisam caminhar juntas. Mas, o que que eu entendi ao longo desses últimos 8 anos? O que mais pega não é a estratégia. O que mais pega é o que está dentro da empresária. É o que está dentro da cabeça dela. É a identidade dela também, que é como ela se enxerga. Por quê? Porque você pega duas pessoas que recebem exatamente a mesma estratégia, o que faz com que uma prospere e outra não. Explique isso. Duas pessoas que têm cada uma 3 anos de experiência na mesma área. E o que faz com que uma voe e a outra comece a crescer e fique estagnada? É o que está dentro do mundo interno delas. Vocês entendem que isso é muito óbvio, mas é que às vezes a gente não para pensar? Então hoje, o que que a gente vai fazer? A gente vai olhar para dentro de você. É um momento para você respirar, para você relaxar. Não é relaxar a ponto de dormir. Fica aqui, fica acordado. Mas é o quê? Um momento para você pensar sobre aquilo que está dentro de você. Sobre o quanto você tem a capacidade de sustentar aquilo que você diz que você quer viver na tua vida e no teu negócio. Então, qual é a estrutura emocional que você precisa ter para sustentar uma empresa muito próspera? Qual é? O que realmente faz uma empresa crescer? Vamos falar sobre essas coisas. Tá, para a gente começar, eu quero fazer uma pergunta e eu gostaria que todo mundo respondesse. Hoje, nesse dia de hoje, terça, 7 de julho, às 8h18 da noite, 8h19, o que que você mais deseja para você e para o seu negócio? O que que você mais deseja? E talvez você nem estivesse pensando sobre isso, mas esse é o nosso ponto de partida. O que que você deseja? O que que você precisa hoje? O que que você precisa? O que que você precisa? Às vezes, a gente não consegue nem dizer o que a gente precisa. E esse é um grande problema. Então, esse é o nosso ponto de partida. O que você precisa? Falem para mim. Escrevam, por favor. O que que você precisa? O que que você precisa para você falar, Laís, eu tô feliz com isso. Nossa, se eu tiver isso, então.
Eu me sinto realizada. O que eu preciso para me sentir realizada? O que eu preciso para me sentir feliz? Mais feliz. Para falar, nossa, tô indo muito bem. Pensa aí. Que às vezes a gente tá tão na loucura que a gente não para nem pra pensar no que a gente precisa. O que você precisa? Enquanto vocês escrevem, e vocês pensam e escrevem aqui, e é bem importante que vocês escrevam nos comentários, eu vou trazer um ponto pra vocês, meu, né? O que acontece? A cada fase que a gente tem do nosso negócio, a gente vai precisando de coisas diferentes. Cada fase de vida, não é só de negócio, mas a cada fase de vida e a cada fase que a gente chega no nosso negócio, a gente precisa de coisas diferentes, ok? Por isso que um dos principais trabalhos que a gente precisa fazer, trabalhos estratégicos, é pensar. E é o que poucas pessoas fazem. É por isso que a gente vive uma realidade hoje financeira onde a maior parte massiva da população recebe menos do que R$ 3.500 por mês. A maior parte da população, tá? Não tô falando de 50%, tô falando de 97%. Sei lá, uma porcentagem gigantesca. Por que isso acontece? Porque a gente não pensa. E a gente não foi ensinado a pensar. A gente não sabe nem o que a gente quer. Eu perguntei aqui pra vocês, o que você precisa hoje? Poucas pessoas responderam. Então tem alguma coisa errada. Ou não quer, ou você não quer falar, ou você não sabe o que você quer. E se você não sabe o que você quer, você tá no piloto automático. Você está num instinto de sobrevivência. Sobrevivência é diferente de viver. Sobrevivência é, eu não estou plugado na tomada. Ó, eu tenho. Ah, eu tô sem meu carregador aqui. Mas imagina que eu tô conectando isso aqui. Para isso daqui ter bateria, eu preciso conectar. Talvez você esteja assim, ó, desconectado. Gente, desconectada da vida não tem dinheiro, tá? Desconectada da vida não tem tesão nem libido. Ninguém transa desconectado da vida. A pessoa não quer transar. Não tem libido desconectada da vida. Não tem alegria. Não tem prazer. Nada nunca é bom o suficiente. Você pode fazer vários dinheiros, mas se você desplugar da tomada, ferrou. Só que qual que é a realidade da maior parte das pessoas? Elas estão desplugadas. E a nossa tendência é desplugar. A gente despluga assim, ó. Você tá prestando atenção no que eu tô falando? Ou você já desplugou? Presta atenção no teu corpo. Percebe onde está a sua mente. Então, a gente tem que fazer o quê? Plugar. Se a gente quer abundância, prosperidade, vida próspera, vida com sentido, tem que plugar. E quando eu começo a pensar, eu plugo, certo? Então, o primeiro ponto é, a gente precisa parar para pensar. E a gente não foi ensinado a fazer isso. Do mesmo jeito que na sua faculdade e nos cursos que você fez de capacitação não te ensinaram a vender e não te ensinaram estratégia, você não foi ensinado a pensar. Também não foi. Mas a gente precisa começar a aprender. Porque senão, o que que vai acontecer com a nossa vida? A gente vai começar a fazer, e talvez muitas pessoas se identifiquem com isso que eu vou falar agora, tá? Presta atenção. Talvez você comece a fazer, e você perceba que você tá indo para um lugar que você nem queria. Você começa a fazer, você começa a ter vários resultados e tal,
mas você não fica feliz. Alguém já passou por isso de fazer muito dinheiro e se sentir vazia? Eu já passei. Como assim, Laís? Se ninguém passou por isso, vou compartilhar. O que a gente quer não é simplesmente só fazer mais dinheiro. Porque só fazer dinheiro não basta. A gente quer fazer dinheiro e viver. A gente quer fazer dinheiro para ter melhores experiências, para ter mais liberdade. Liberdade de comprar uma passagem e viajar. Liberdade de dar melhor pro teu filho, pros teus filhos. Liberdade de ajudar a tua família, caso você queira. Liberdade de escolha. Liberdade para dizer não, porque o dinheiro lhe permite tudo isso. Verdade ou mentira? Verdade. Só que, se você fizer dinheiro, muito dinheiro, e você estiver desplugado da tomada, você não vai ficar feliz. E quando a gente despluga, a gente fica no quê? No piloto automático. Como alguém falou aqui, não sei quem é o usuário do Zoom. E daí nada adiantou. Nada adianta. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tá. Então, a gente precisa parar para pensar. Primeiro ponto, o que que eu quero? Qual é a vida que faz sentido para mim? O que que faz sentido para você? Qual é a vida que você quer viver? Como é a empresa que você deseja ter? Gente, eu já mentorei muitas pessoas, tá? E eu tenho várias mentoradas que têm empresas. O que que eu vejo acontecer muito? E eu vou compartilhar aqui porque talvez alguém aqui esteja passando por isso e precisa ouvir o que eu vou falar. A gente começa a empreender e a gente começa a entender que ou você se posiciona no digital ou você não existe para as pessoas. E você vai viver de indicação. Uma hora isso vai se tornar insustentável. Então você já entendeu que você precisa se posicionar no digital. Todo mundo aqui tem Instagram. Todo mundo aqui tem um celular na mão. Você começa a rolar o feed e você começa a ver o quê? Você começa a ver as pessoas vivendo muitas coisas. Se você vende pelo digital, você já entendeu que vender pelo digital é maravilhoso. Porque você tem a oportunidade de se conectar com muitas pessoas, você tem a oportunidade de receber muitas pessoas interessadas no seu trabalho. Ó, nós estamos aqui em 42 pessoas. Vocês me conheceram por onde? Grande parte de vocês pelo Instagram. Então, o digital, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Eu incentivo todo mundo a se posicionar no digital. Tudo que eu construí tem a ver tem a ver com a minha escolha de ter escolhido me posicionar no digital. Só que tem um problema. Às vezes, você olha pessoas vivendo coisas no digital e você quer o resultado dela. A vida que você vê ela vivendo. Mas você não tá disposta a pagar o preço que ela paga para viver o que ela vive. Porque você nem sabe o que ela vive. E aí, aonde que entra o problema? Nesse lugar de comparação, de às vezes se sentir menor, de às vezes sentir que aquilo que você está fazendo é pouco, que nanã, você começa a caminhar, fazer, ir para um lugar que nem é o que você quer. O que que eu vejo acontecer muito? Às vezes a pessoa entra na mentoria e ela fala assim: Laís, eu quero fazer 60 mil por mês. Eu falo: beleza, bora, consigo te ajudar. Só que ela não quer fazer 60 mil, porque para ela fazer 60 mil, ela precisa fazer X, Y, Z. E ela não quer fazer X, Y, Z. No final, ela entende que ela queria 20, e 20 para ela era ótimo. Esse é só um exemplo. Mas que demonstra que, primeiro, a gente precisa entender o que que eu quero e o que que eu quero. O que que você quer? Qual é a vida que você quer? Qual é o tipo de empresa que você quer? Qual é o modelo de negócio que você quer? Que tipo de coisa você quer vender? O que que você está disposta a fazer? Você quer uma equipe com 2 pessoas ou com 10? Ou você quer uma equipe com 50? Porque a depender daquilo que você quer viver, você vai ter que ter uma mentalidade específica para isso e você vai ter que pagar um preço diferente. Isso é claro para vocês? Então, você tem que entender, em primeiro lugar, o que que você quer, o que que faz sentido para você.
Senão você vai tentar viver uma vida que não é a vida que você quer viver. E eu não tô falando isso pra ninguém baixar a régua dos seus sonhos e desejos, porque eu sou completamente contra isso. Eu sou a primeira pessoa a dizer: você quer viver tal coisa? Bora lá então. Vamos lá, porque eu sei que você consegue. Porque eu furei muitos tetos na minha vida. Eu furei muitas bolhas. Porque a Laís do passado era uma pessoa extremamente insegura. Hoje, eu sei a minha capacidade. Eu sei o que eu entrego. Eu sei quem eu sou. Mas nem sempre foi assim. Então, quando alguém chega pra mim e a pessoa tá insegura, eu vou ser a primeira pessoa a dizer: vamos lá, tem um caminho pra isso, você pode, vamos lá, vamos fazer acontecer. Mas, desde que isso seja o que faz sentido pra ela. Então, você tem que entender o que que faz sentido pra você, para que você não viva correndo atrás de uma coisa que nem é o que você quer. E aí você vai fazer o quê? Você vai chegar até isso e você vai ficar insatisfeita. Você vai ficar infeliz. Faz sentido isso pra vocês? Sim? Então, pela última vez eu vou perguntar: o que que você quer? O que que você quer? Qual é a vida que faz sentido pra você? O que que você quer que aconteça no seu negócio? A Maria, eu não sei qual é a Maria, tá? Maria, você pode me falar qual Maria é, tá? Ela falou assim: estou passando por isso agora, o maior faturamento da minha vida e não estou alegre com isso. O teu caso é um pouco diferente. Pode ser que não seja o que você quer, mas o que que eu digo? Que provavelmente você bateu um teto. E aí o que que você está fazendo? Se auto-sabotando. Já passei por isso. Eu não sei qual foi o faturamento que você fez, mas depois me manda uma mensagem que eu vou te explicar sobre isso. Basicamente, o que acontece? Você bate um teto de faturamento e você começa a se sentir mal por isso. Por quê? Porque você rompeu uma bolha. Isso acontece. E aí várias coisas começam a acontecer. Você pode ficar triste, ou algo acontece e você tem que usar o dinheiro. Tem várias coisas que o nosso inconsciente faz. Por quê? Porque a gente muitas vezes não tem permissão para fazer tal coisa. Sabe quando passa uma oportunidade bem na sua frente, você fala assim, cara, que oportunidade incrível, é isso que eu tô precisando, mas deixa que amanhã eu vejo? Alguém já passou por isso? Quem nunca, né? Às vezes era a oportunidade da tua vida, mas você naquele momento não tinha permissão para acessar. A gente se sabota. A gente faz isso. A gente faz isso. A gente faz isso. Então a gente tem que prestar atenção no que tá acontecendo dentro da gente. Tá, então vamos lá. Primeira coisa, o que você quer. Ok. Aí, vamos continuar aqui. Segundo ponto. Sabe quando você, ok, eu tenho esse desejo, é isso que eu quero. Aí eu pergunto pra vocês, você sabe o caminho pra chegar no que você quer? Você tem um desejo. Você sabe o caminho pra você chegar? Existem duas possibilidades. Um, você sabe o caminho, mas você não consegue. E dois, você não sabe o caminho. Então você também não consegue. Se você sabe o caminho, por que você não consegue? Se você sabe o caminho, se você sabe o caminho, por que você não consegue? É aquele negócio assim, ó. Laís, eu tenho um monte de curso, eu tenho um monte de capacitação. Eu sou muito boa tecnicamente. Vamos ver se alguém se identifica. Eu sou muito boa tecnicamente. Eu falei, e aí? Ai, eu acho que eu preciso de mais um curso. Será que é isso que você precisa? Não, mas é que sabe que não tô pronta ainda. Será que você não tá pronta? Será que o problema é que te falta conhecimento? Tudo bem, às vezes te falta, às vezes você não entende o caminho. Isso é uma realidade. Mas muitas vezes você já tem o conhecimento para algo, só que você não consegue fazer.
Muitas pessoas passam por isso. Por isso que tem gente que é viciada em fazer mais um curso, mais uma capacitação. Não só mais uma pós. Eu lá estou precisando. Então, muitas vezes, a gente já sabe o que a gente precisa fazer, mas a gente não faz. Por quê? O que me falta dentro de mim que não me permite fazer? Ah, é porque eu sou preguiçosa, vagabunda? Não, não é por causa disso. O que é que te falta? Quem que é essa que tá com 588610? Tipo, quem é que eu não consigo ver o nome? Tá, e quando eu não consigo colocar em prática, o que que acontece comigo? O que que me falta? Me falta confiança, me falta segurança, me falta constância. Ótimo. E aí, o que acontece quando eu não coloco em prática? O que acontece quando eu não faço? Às vezes falta orientação. Eu me sinto frustrada. Eu percebo que eu tô no mesmo lugar do que há 3 meses atrás. Eu me sinto culpada, eu me comparo e eu não fico satisfeita. Eu fico estagnada, eu fico limitada, eu fico limitada financeiramente. Eu me sinto incapaz, eu começo a me sentir incapaz. Porque se a nossa vida não anda, se a gente não consegue realizar as coisas que a gente deseja, que estão no nosso coração, a gente começa a se sentir incapaz, a gente começa a se sentir inferior, a gente começa a se sentir mal. Você fala, poxa, eu queria muito fazer uma viagem, queria muito que ela ir pro Egito com a Laís em janeiro. Ó, gente, podem ir pro Egito comigo, hein, em janeiro. Mas eu não tenho dinheiro. Tá, mas vamos pensar. Você não tem dinheiro? Por quê? Será que o problema do dinheiro é o dinheiro? Ou é a cabeça? Ou é a falta de orientação, a falta de estrutura interna, a falta de estratégia no negócio? Tem vários fatores que estão juntos. Mas qual que é a questão? Às vezes o que você acha que é um problema para você não é o problema em si. Dá um nó na nossa cabeça isso, né? Mas vocês estão conseguindo acompanhar? Às vezes você olha para o problema e você fala: o problema é esse. E o problema não é esse. E você tá olhando para o lugar errado. E é por isso que passa 3 meses, 6 anos, e 1 ano, e 2, e 5, e você tá no mesmo lugar. Hoje, dia 7 de julho. Quanto você faturava na sua empresa em janeiro desse ano? Não precisam colocar os valores, tá? Se não quiserem. Mas você cresceu nesses últimos 6 meses? Você consegue ver uma evolução? Você consegue medir os seus resultados? Você é uma pessoa mais segura hoje do que há 6 meses atrás? Se a evolução não é tão significativa, tem algo que está acontecendo que você não viu. Se você não está crescendo, tem algo que você não está enxergando. Não é normal. Porque a vida é sobre a gente estar em constante crescimento. Não tô dizendo que é sempre assim, uma linha reta, não é. Ainda mais para quem tem empreende. Quem empreende, quem tem um negócio. Não existe estabilidade, como as pessoas querem. Não existe estabilidade. Existe flutuações, normal. Mas existe um crescimento mesmo? Você consegue ver o teu crescimento? Ou não, cara, eu tô com o mesmo problema 6 meses atrás. Tô com o mesmo problema de 3 meses atrás, tô com o mesmo problema. Então, o que que as pessoas falam pra vocês muitas vezes? Ah, você tem um negócio, o que que você precisa? De estratégia pra ter um resultado. Você precisa disso aqui pra ter um resultado. Não é assim que as pessoas falam? O que eu acredito? Eu acredito que primeiro você precisa saber quem você é.
Senão você não vai nem saber o que você quer. Quem é você? O que que tá dentro da tua cabeça? O que que você viveu que te traz para o momento que você está hoje? A partir de quem você é, você entende como você se comporta. A partir da forma como você se comporta, você age. E a partir da forma como você age, você tem ou não o resultado. Então, o resultado que você tem na sua vida hoje não começou na estratégia. A estratégia lá é importante. Só que se você não souber quem você não vai aplicar a estratégia. E aí que tá o problema. E é isso que eu acredito, gente, e que me diferencia do mercado, dentro daquilo que eu faço. Por quê? Porque eu acredito que se eu não trabalhar a mentalidade, a identidade, o propósito dessa empreendedora, dessa empresária, dessa empresa, ela não vai aumentar de faturamento. Porque se eu só der estratégia para ela, como você vai vender, como você vai produzir conteúdo, ela não vai ter o resultado que ela quer. Porque isso, gente, tem de monte. Claro que no nosso negócio a gente cria as nossas próprias estratégias e valida. Só que eu não posso dar para uma empresária só estratégia. Hoje uma pessoa me falou no direct: Ah, Laís, eu sou dentista, eu tô faturando 40 mil reais por mês. E ela disse assim: Mas eu já tenho meu time de tráfego e tal, então, o que que você acha que pode estar acontecendo que eu não consigo aumentar meu faturamento? Eu falei, não sei, eu não te conheço. Aí eu falei, vai ter uma aula, venha pra aula. Ah, então, é, já faço psicanálise, já faço várias coisas, não preciso trabalhar nada dentro de mim. Como assim? Então por que você não fez o 100 mil de faturamento? Gente, não existe isso. Não existe você acreditar que você vai mudar os seus resultados se você não olhar para o que está acontecendo. E o que está acontecendo tem algo dentro de você acontecendo e tem algo no seu negócio acontecendo. Existe algo nos dois lugares acontecendo. E essas duas coisas, elas caminham juntas. Vocês concordam com isso? Isso é claro na cabeça de vocês que não é só estratégia, é a minha identidade também, é a forma como eu me vejo. Você se vê, você quer vender high ticket, tá? Você quer vender produtos de mais de 2 mil reais. Mas você não se vê capaz de receber 2 mil do teu cliente. Você não se vê como uma profissional high ticket. Quando você deita a tua cabeça no travesseiro, você tá insegura. Então não adianta. Eu posso falar assim, ó, tá bom, Rúbia, a partir de hoje você vai receber 100 mil por mês, tá? Esse vai ser o teu faturamento. Se sustenta isso emocionalmente? A tua identidade. Quem você acredita que você é? Sustenta 100 mil por mês de faturamento? Ou você vai surtar no processo? E você vai começar a perder todo esse faturamento. Vocês nunca viram pessoas que ganham na loteria e perdem tudo? Já viram isso? Já viram pessoas que recebem uma bolada e consomem o dinheiro? Por quê? Porque não é só sobre dinheiro. É sobre a minha identidade, é sobre como eu me vejo. Então, não acho que você vai ter um negócio próspero se você não se vê capaz e merecedora desse negócio próspero. Você não vai ter um relacionamento com um cara incrível se você achar que você não merece. Laís, por que que eu só traio os caras que não querem nada comigo? Porque você não tá se valorizando. Laís, tô sim. Mentira. Admita o quanto antes que isso tá acontecendo com você. Tá tudo bem. Bora admitir. A gente tá aqui pra mudar, a gente tá aqui pra melhorar, a gente tá aqui pra evoluir. Tem alguma coisa que tá acontecendo que você atrai só esse tipo de cara. Então,
aquilo que a gente vive de resultado na nossa vida é, em primeiro lugar, tá completamente relacionado àquilo, à forma como eu me vejo. E aí eu te pergunto, como você tem se visto? Você tem se visto? Porque a gente tem tanta coisa para fazer. É muito fácil eu desplugar da tomada, eu me desconectar. É muito fácil a gente se desconectar. E aí tem marido, filho, cachorro, papagaio. Você entendeu? E aí você tá em que lugar nessa lista de coisas que você tem que fazer? Você se conecta com Deus da forma que você quer se conectar. Você olha pra você, você para pra pensar no que você quer e no que você não quer. E você toma as decisões com base naquilo que faz sentido pra você, ou você toma as decisões com base naquilo que você acredita que você consegue. Estão entendendo? Vocês estão comigo? Escrevam aqui nos comentários pra eu saber. Gente, vocês são tudo um bando de safada que vocês estão com essas câmeras desligadas. Ai, muito obrigada, Rafa, minha mentorada maravilhosa. Estão comigo, né? Estão com a câmera desligada, mas estão comigo, né? Tá. Então, vamos pegar duas pessoas aqui. Duas empresárias aqui. Uma recebe, as duas recebem o mesmo plano, o mesmo plano. Laís, então me dê um plano estratégico. Tó, o plano estratégico para você vender 50 mil no mês é esse aqui, ó. Tó. Uma executa o plano e outra não executa. Uma grava o vídeo e outra fica 3 dias pensando no vídeo que ela quer gravar, apaga 32 vezes o vídeo. Uma vai lá e contrata, porque eu falei que ela tinha que contratar. A outra não contrata, porque ela diz: ninguém vai fazer igual eu, não vou contratar. O que tem de diferente nessas duas coisas? A estratégia é a mesma. O que muda? A mulher que executa a estratégia. A mulher que executa a estratégia. Então, quem é você hoje dentro do teu negócio? Quem é você hoje dentro da tua vida? Vocês entendem que tudo começa dentro de nós? A Ana falou: tá falando de mim? Qual Ana que é que eu quero saber? Ah, gente, vocês têm que falar, vocês têm que mandar o Instagram de vocês pra eu saber quem é. Entendeu? Porque senão eu não consigo saber. Ah, Andressa, irmã da Rafa. Ó, bem-vinda, maravilhosa. Vocês estão entendendo? Eu vou contar o caso de uma mentorada minha, que é advogada. Ela é advogada e psicóloga. E daí, esses dias, ela foi falar comigo e ela falou assim: ah, ela estou com problema e tal, não sei o que. Eu falei: qual que é o problema? Ela falou assim: ah, eu tô sobrecarregada, cheia de coisa pra fazer, não sei o que, não sei o que, e não consigo contratar. Eu falei: mas não consegue contratar por quê? Ah, eu tô com medo. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, não sei se vocês viram no meu Instagram. Aí eu falei: tá com medo do quê? Ela falou: ah, medo de não dar conta. Eu falei: não dá conta do quê? Ela: não dá conta de pagar. Eu falei: tá, quanto que é o valor da menina? R$ 1.500 por mês. Eu falei: tá, mas você tá fazendo quanto por mês? Ela falou: 50. Ela entrou pra mim fazendo uns 15, mais ou menos. Ela fazia mais ou menos R$ 15.000 por mês. Ela tava fazendo 50 por mês. Aí eu falei: e você tá com medo de pagar 1.500? Ela deu uma risada e falou assim: é. Eu falei: mas faz sentido isso? Você tá me falando que você tá fazendo 50 mil por mês e que você tá com medo de pagar 1.500. É esse o teu problema? Ela falou: acho que não, né? Daí ela até brincou comigo. Ela falou assim: ah, ela diz: eu tenho raiva de você. Eu falei: tenha raiva, mas vai contratar. Ela: ai, que ódio! Ai, que ódio! Não tinha percebido. Eu falei: pois perceba. Eu falei: você acha que o teu problema é dinheiro ou o teu problema é a tua cabeça? Aí o que a gente foi fazer? A gente foi entender por que que ela tava com medo. Por que que ela achou que ela não ia dar conta? Não era isso. É porque na cabeça dela, ela tinha várias histórias. Ela tinha uma história de quando ela era mais jovem,
Ela viu uma pessoa falando assim: ah, esses advogados aí, esses advogados que tem um monte de gente na equipe, não fazem nada, né? Daí assim é fácil fazer muito dinheiro por mês. Ela pegou aquela imagem, o que que ela fez? Ah, eu não posso ser a pessoa que contrata e que delega. Porque se eu contratar e delegar, eu não tenho mais valor. Então, deixa eu me ferrar sozinha aqui. Eu falei, mas escute, você entrou na mentoria, você progrediu absurdamente, o teu negócio está crescendo. Esse é um bom problema. Por que que você não vai contratar? Por que que você não vai pegar uma pessoa que vai te ajudar, que vai te dar mais tempo? Você vai ter mais tempo para criar os seus conteúdos, para fazer suas coisas. Ou seja, ela saiu da reunião, foi lá e contratou. E agora onde que ela tá? Viajando. Me mandou uma mensagem e falou: acabei de fazer igual você, Laís, comprei uma passagem de última hora para fora do Brasil. Eu, boa, arrasou. Tá lá viajando. Foi viajar. Por quê? Porque ela destravou um negócio que estava dentro dela. Então você entende que essa pessoa extremamente capaz, que está crescendo, que está recebendo aquilo que ela gostaria, ia travar. Por quê? Porque não estava conseguindo contratar. Por várias questões. Então, assim, às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, mas o que está acontecendo na nossa empresa está acontecendo dentro da gente. Então, não fuja de olhar para aquilo que está acontecendo com você, porque se você fugir de olhar para aquilo que está acontecendo dentro de você, e se você estiver só no operacional e você não conseguir pensar sobre você e sobre o teu processo, você vai sangrar a sua empresa. E mais, você vai perder a sua saúde mental. E se você não estiver bem, esqueça, porque aí você não vai ajudar ninguém. Faz sentido isso? Estão entendendo o que que é isso na prática? Então, por que que vocês veem no meu Instagram os resultados que vocês veem eu postando praticamente todos os dias? Médica, advogada, dentista, terapeuta, essas profissionais que vendem, que fazem dinheiro e tal. Por que vocês veem isso? Porque essas pessoas, elas não recebem só uma estratégia de posicionamento, uma estratégia de venda, uma estratégia de conteúdo, elas estão sendo capacitadas dentro delas. E isso muda completamente o jogo. Completamente o jogo. Porque ou você se capacita dentro de você para ser a mulher foda e viver a vida foda que você quer viver, incrível, maravilhosa, com liberdade, ou você não vai viver. Não vai. Então, para eu poder viver as coisas que eu posso viver hoje, eu tive que mudar aquilo que estava dentro de mim, a visão que eu tinha de mim. Então, o que que você dentro de você precisa mudar sobre você? Qual é a visão que você está tendo sobre você que é distorcida? Será que na tua infância alguém falou pra você pensar menos, pensar pequeno? Pensa pequeno, você tá pensando muito grande. Tá sonhando muito grande. O que que é isso? Tá sonhando muito grande. Para de viajar. Não viaja. Tá viajando na maionese. Isso não é pra você. Alguém te falou isso? Alguém te falou isso? Eu não sei quem te falou. Eu não sei quem colocou limitações na tua cabeça, mas tá na hora de você se responsabilizar pra liberar. Não sei se foi a tia da escola, o pai, a mãe, a amiguinha. Quem que disse que você não podia? Quem que disse que isso era muito difícil e que você não ia dar conta ou conseguir? Quem que te excluiu, te rejeitou, que hoje você não consegue vender o teu produto, que você tem medo de ser rejeitada, como você tinha quando você era criança ou adolescente? E aí, tem alguém na sua frente precisando do seu produto, precisando do seu serviço, e você faz o quê? Trava. E você sente vergonha, como se vender fosse feio. E você fala com 2, 3, 10, 20 clientes, as pessoas te falam não e você diz, viu? Não dá certo. O que que aconteceu com você que você acredita que não é pra você? Tô falando de alguém aqui? Alguém se identifica com isso? Por favor, me fale. Ou não? A gente tá com tudo resolvido dentro da gente.
Porque esse é um dos piores erros. Isso é uma das coisas que mais trava a nossa vida. É você acreditar que você não precisa transformar coisas dentro de você e na sua empresa. Ah, eu já sei tudo. Se você soubesse tudo, você não estaria aqui. Eu não sei tudo. É por isso que constantemente eu busco aprender. Eu busco me melhorar como pessoa. Eu busco melhorar a minha empresa. Por quê? Porque eu não sei. Eu não sei tudo. Que bom que eu não sei, porque a vida, o aprendizado da vida, ele é infinito. Então a gente tem que cuidar com a arrogância que muitas vezes a gente tem. Por quê? Porque quando a gente é muito fazedor, é muito executor, a gente faz, a gente tem a tendência a acreditar que a gente sabe tudo e a gente não sabe. E nesse lugar a gente se perde. Eu sei porque eu sei que muitos de vocês têm uma personalidade muito parecida com a minha. Então eu tinha no passado muita dificuldade do quê? De receber. Só que você provavelmente dá muito, dá para muitas pessoas, muitos clientes. Vai lá, cuida dos clientes, faz pelas pessoas. E aí, quem que te ajuda? Você recebe de quem? Já parou pra pensar? Porque se vocês não tivessem aqui, nesse exato momento, nesse encontro, será que você estaria pensando sobre você, sobre a tua infância, sobre a tua adolescência, sobre o que tá dentro de você? Será que você estaria parando pra pensar? Fala pra mim. Então a gente tem que se forçar a se colocar em lugares que fazem a gente pensar. Porque se você quer enriquecer, você precisa parar pra pensar, tá? Então o que acontece? É isso. Existe a nossa identidade, existe como a gente se vê. A partir disso, a gente age de determinadas formas, a gente tem uma postura, a gente tem um posicionamento e a gente vive resultados. Então, os meus resultados, eles são consequência da minha identidade, da forma como eu me vejo, da forma como eu penso, da forma como eu ajo. Não existe milagre, mas existe um caminho para a gente ter os resultados que a gente quer, certo? Então, a gente vai falar agora sobre 4 pilares que fazem a gente na nossa vida, que fazem a gente de fato prosperar, que fazem a gente de fato vender mais, se posicionar melhor, liderar melhor. Quais são, será, esses 4 pilares? O primeiro pilar, posso falar sobre o primeiro pilar? Vocês querem saber? São 4 pilares. E são 4 pilares invisíveis. Por quê? Porque muitas vezes você não olha para eles, mas a partir de hoje você vai olhar, que eu vou te falar. O primeiro pilar é qual? Identidade. Identidade. Quem eu sou. Não é quem eu fui. Não é o que falaram que eu sou. É quem você é. Não é quem esperam que você seja. Não é isso. É quem você é. Você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Para além dos nossos títulos, para além da faculdade, para além dos cursos, para além da pós-graduação, residência, para além de tudo isso, da nossa empresa, quem nós somos? Qual é a minha identidade? Quem eu acredito que eu sou? Como eu me vejo? Você se vê grande? Você se vê capaz? Você se vê forte? Você tem uma mentalidade forte? Você se vê como? Você acha? Pergunta para vocês refletirem. Você acha que você se vê capaz e do tamanho dos teus sonhos? Você acha que você se vê compatível com o faturamento que você deseja? Você acha que você se vê compatível com o tipo de cliente que você quer atrair? Você acha que você se vê compatível com o tanto de dinheiro que você quer abrir o banco e ver no aplicativo do teu banco?
Você acha mesmo que você se vê merecedora disso? Fala sim, Luiz, eu mereço. Uma coisa é falar. Você sente isso? Nós vivemos uma crise mundial de identidade. Vocês sabiam disso? Onde a nossa tendência é eu quero ser igual a alguém, mas eu não me toco que o mais importante é eu ser quem eu sou, porque eu sou única e só eu tenho a minha identidade. Ninguém mais. Só eu tenho a minha digital. Ninguém mais tem a minha digital. Ninguém mais veio trilhar o caminho que eu vim trilhar, porque todos nós temos uma identidade, e por ter uma identidade, nós temos um propósito. Então, você pode ver infinitas mentorias sobre negócios dentro do digital, mas ninguém dá mentoria como eu dou. E não é porque eu sou a melhor pessoa do mundo, é porque eu tenho uma identidade única. E só eu vivi a minha história, só eu fiquei 9 anos tentando medicina, só eu fiz 3 anos de faculdade, só eu vivi tudo que eu vivi, só eu atendi as pessoas que eu atendi, do jeito que eu atendi, ouvi as histórias que eu atendi. Então, só eu posso te mentorar desse jeito, porque eu sou única. E a minha visão, ela é única. E você sabia que as pessoas vão te pagar muito por isso? Prepara a cabeça para explodir agora. Quando a gente fala sobre high ticket, quando a gente fala, por exemplo, como eu tô falando sobre uma mentoria, quando eu sento na frente da minha mentorada, quando eu sento na frente da Rafaela, vi a Rafaela hoje, quando eu sento na frente da Rafaela e eu vou olhar para o produto dela e eu trago a minha visão, só eu tenho essa visão. E não tem nada mais caro em mim do que a minha visão. Porque eu posso pedir para o chat GPT criar um conteúdo, não posso? Posso pedir uma orientação para o chat GPT, mas o chat GPT não dá a minha orientação. E é isso que as pessoas querem de você, a tua visão. Elas querem a tua orientação, elas querem o teu olhar. Ah, Elas, eu sou da estética, eu faço harmonização facial. Você sabia que você tem uma visão única de harmonização facial? Só você tem essa visão. A Laís, eu mentoro, eu atendo, só você tem essa visão. E aí você quer ser o quê? Outra pessoa? Só você tem a visão que você tem e as pessoas vão te pagar muito para receber a sua visão, desde que você entenda quem é você e qual é a sua identidade. Agora, se você estiver pequena e se você não reconhecer o poder que está dentro de você, por você ser a pessoa que você é e ter vivido a tua história, e ter pago o preço que você pagou, e ter vivido os desafios, as dores e os traumas que só você viveu, você perdeu toda a prosperidade do processo de ser quem você é. Porque você nem sabe quem você é. E você está tentando ser uma pessoa que você não é. E você está tentando se comparar a alguém que não é você. Vocês entenderam? Primeiro pilar, identidade. Pessoas que prosperam muito, muito na sua vida e no seu negócio sabem quem são. E não negociam a sua identidade. Posso para o segundo pilar? Vocês entenderam esse? Fez sentido? Estou em um processo de restauração pessoal e nesse processo Deus tem me ajudado muito a mudar a mentalidade. É um processo doloroso, mas tem sido libertador. Somos preciosas demais, só precisamos entender isso e agir como tal no caminho. Hoje estou mais disponível no empreender a mim, um negócio maravilhoso. Foi forte, hein, Kati? Fez sentido aí? Abriu a cabeça? Explodiu a cabeça? Queimou a cabeça? Segundo pilar, confiança. Segundo pilar invisível é a confiança.
Se você não age, você não confia. Ponto. Se você está procrastinando, você não confia. Não confia em você, não confia no processo. Se você sente medo e para, você não confia. Ontem eu recebi uma mentorada nova, uma terapeuta, e ontem eu tava conversando com uma pessoa da estética. Não sei se ela tá aqui, mas eu não vou falar o nome dela, eu vou contar a história, talvez ela esteja aqui. A história basicamente é o seguinte: uma pessoa muito qualificada, uma pessoa da estética, fatura mais do que R$ 10.000 todos os meses, quer expandir. Tem uma clínica, já tem umas pessoas colaborando com ela ali e tal, e quer expandir. A gente fez a reunião, apresentei a estrutura da mentoria para ela. É uma mentoria em grupo, dura 6 meses. O valor que ela vai pagar ali no cartão de crédito é R$ 2.500 por mês. O valor no boleto é 3.333. Então, pensa assim, entre 2.500 a 3.333. Essa pessoa em específico tem um faturamento que pode pagar isso todos os meses, tanto no boleto quanto no cartão. Ela vai ter 6 meses para ter eu, Fábio, Paola, Paulinha, todo o meu time dentro da estrutura dela de negócio, não vai mais estar sozinha, vai aprender sobre venda, a gente vai lapidar o produto dela, a gente vai entrar dentro do negócio dela, vai entender o que está acontecendo e ela vai ter mais resultado. Não só em sentido financeiro, mas no sentido de estruturação, mentalidade, confiança e segurança. Beleza. Para ela, é um excelente negócio. E a gente quer ela aqui, porque ela é muito legal, muito divertida, super fazedora, uma pessoa super gostosa de se conviver. O que acontece? Ela falou pra mim. Eu falei, você quer? Ela falou, Laís, eu quero, mas eu tô com muito medo. Tipo assim, eu tô com medo de não conseguir dar conta. Eu falei, mas se você não. Se eu achasse que você não ia conseguir dar conta, eu não ia te chamar pra entrar. Qual é o caso? Ela pode, ela vai crescer, ela vai criar mais estrutura no negócio dela, ela vai se capacitar. Eu tô entregando pra ela uma capacitação. Ela vai ter 6 meses de orientação e direcionamento. Qualquer coisa que acontecer ali, ela pode fazer o quê? Pedir ajuda. Faz toda a diferença. Só que será que o medo vai ser maior do que a confiança? Não sabemos. Isso determina os resultados de uma pessoa. Por quê? Porque você tem que entender uma coisa: você nunca vai parar de sentir medo. Eu também sinto. A questão é: a tua confiança precisa ser maior do que o seu medo. Se você não conseguir dar o passo, nada na sua vida vai mudar. Porque não existe o momento que você está pronta. Não existe. Um mês faz toda a diferença na sua vida. Você agir hoje ou você agir daqui a um mês. Isso muda tudo. Então, quando a gente fala sobre confiança, confiança é sim a nossa capacidade de agir mesmo sentindo medo. Não é ser inconsequente, mas é entender que ou eu supero esse medo e esse medo ele me empurra em direção ao meu objetivo, ele me dá sabe, um gás, ou eu vou paralisar, porque eu não vou viver nada diferente disso. Eu não vou mudar a minha realidade. Daqui 6 meses eu vou estar igual, sim. Que eu tô sempre esperando acontecer. Então, confiança é você contratar quando você precisa. Se você está num momento de negócio que você precisa contratar, peça orientação, avalie o cenário. E se você precisa contratar, contrate e treine. Dá trabalho, gente. Dá trabalho pra caceta. Ai, mas tô com medo de contratar. Mas se você precisa contratar e você não contratar, você está indo contra o seu negócio. Presta atenção nas decisões que você está tomando. Quando você tem confiança, você vende. Por que você vende? Porque você sabe o que você entrega. Porque você criou um produto, um serviço bom. Porque você sabe que aquilo que você está vendendo vai gerar, sim, um impacto positivo na vida da pessoa. Quando você sente confiança de verdade, porque você também sabe a tua identidade e uma coisa está conectada à outra, o que acontece? Você sustenta o que você quer. E o que você não quer? Você está sustentando? Ah, Laís, eu tenho time, mas eu não consigo me posicionar.
Você não sabe quem você é. Você está indo contra a tua empresa. Você está indo contra o teu objetivo. E você precisa se capacitar dentro de você para que você faça isso. Ah, Laís, eu quero. Já entendi que eu preciso aparecer no Instagram, mas eu tô com medo de aparecer. Tô com medo de ser julgada. Gente, não dá. O que que é? O teu sonho é desse tamanho, então, que você tá com medo de aparecer e as pessoas te julgarem? Elas vão te julgar. Porque tem gente que diz assim, ai, não, mas não se preocupe, não sei o quê. As pessoas vão te julgar. Elas vão te julgar, elas vão falar mal de você. Eu fui num podcast esses dias, gente, na Lapa, né? Na minha cidade de Natal. Daí o dono do podcast falando comigo nos bastidores, assim, antes do podcast começar. Aí, Laís, tem várias pessoas que falam mal de você, que falam assim, ai, será que as coisas que a Laís posta no Instagram é verdade? Eu fiquei tipo, não, gente, eu tô lá no Instagram mentindo. Tô lá criando o quê? Um cenário, um personagem. As pessoas falam mal. Tipo assim, qualquer coisa que você fizer, as pessoas vão falar mal de você. Por quê? Porque elas são assim. Que tem gente que é assim. Tem gente que se entrega tudo pra pessoa, a pessoa fala mal de você. Gente, eu dei um exemplo esses dias de uma coisa que aconteceu aqui. Eu tive uma pessoa que passou pelo processo de mentoria, fofocas dos bastidores. Eu tive uma pessoa que passou pelo processo de mentoria, foi lá, teve um monte de resultado. Vendeu produto de R$ 15.000, teve várias vendas. Sabe o que que essa infeliz fez? Na última parcela que ela tinha que pagar da mentoria, ela sumiu. Me bloqueou. Bloqueou eu, bloqueou todo mundo do time. E vazou. Não foi porque ela não teve resultado. Tipo assim, nem que ela, né, não tivesse. Ela foi lá, teve muito resultado, foi ajudada, recebeu orientação, recebeu mais do que a gente prometeu, porque a gente entrega muito aqui dentro. Vendeu e tal, não sei o que que ela fez, sumiu. Bloqueou todo mundo. Por causa de uma parcela de R$ 3.000. Pra quê? O que que isso significa? Que o ser humano, ele é complexo. Ele é complexo, gente. Ele é complexo. Por que que ele é complexo? Porque ele faz coisas que a gente não entende. Então, não acho que as pessoas não vão te julgar, que as pessoas não vão te passar para trás, que as pessoas não vão falar mal de você. Elas vão. Não importa o que as pessoas façam. Se importe com quem você é. Se importe e foque naquilo que de fato importa. Saiba quem você é, confie naquilo que você entrega e entenda que você tem que sustentar o que faz sentido para você. Porque sempre vai ter alguém para dizer para você que você não é boa o suficiente, mas que essa pessoa não seja você, que senão ferrou, né? Então, é isso. Terceiro ponto. Então, segundo pilar, confiança. Você confia mesmo em você? Você confia para falar do teu preço? Você confia para aumentar o seu preço se você sente que você precisa aumentar o teu preço? Ou você tá lá insegura? Confia para delegar? Confia para demitir? Às vezes você precisa demitir. Às vezes é demitir um cliente, às vezes é demitir alguém do teu time. Ok? Segundo pilar. Todo mundo tá junto comigo? Terceiro pilar. Libido. Laís, o que que tem a ver o libido? Como é que tá o libido de vocês? Vamos aproveitar que estamos aqui entre mulheres. De 0 a 10, como é que tá o libido aí? Como é que tá o libido? De 0 a 10. Falem aí pra mim. Não tá on, diz a Elaine. Não tá on. Tá off. Como é que tá o libido de vocês? Será que o libido de vocês tem a ver com o negócio de vocês? Será que libido tem a ver com faturamento? Oh, sério, Luiz? Ah, será que o libido tem a ver com faturamento? Hã? Tem. Preciso contar pra vocês que tem. Libido, gente, não é só sobre sexo. Mas o quanto você tem a mania sexual ativa dentro de você fala muito sobre o teu libido.
Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, tá? Ferrada. Aquele momento assim, ai, Laís, nossa, piorou. Não, já tava aqui, ó, com a cabeça fervendo. Agora que você me falou disso, putz, agora. Calma, vamos resolver. Tem jeito. Libido, gente, é a nossa energia vital. É a nossa energia de vida. É o nosso desejo. Quando eu tenho libido, eu sinto desejo. Eu sinto desejo por mim. Eu sinto desejo pela vida. Eu sinto desejo por viver. Eu tô o quê quando eu tô com libido? Conectadinha na tomada. Eu tô plugada na tomada. Quando eu tô sem libido, eu despluguei da tomada. E aí, ferrou. Então, a gente não usa o libido só pra sexo. Não é isso. O libido, ele é pra que a gente tenha brilho. Sabem quando a pessoa é magnética? Já viram pessoas magnéticas? Pessoa magnética. Ela chega num ambiente, ela atrai, se olha pra ela. Vocês acham que vocês precisam ser magnéticas no Instagram de vocês ou não? Vocês acham que vocês precisam ser magnéticas na vida de vocês ou dá pra ser xoxa capenga? Tudo bem ser xoxa capenga? Ai, Laís, tô xoxa capenga. Aí você quer que o cliente te queira. Você quer que o cliente pague pra você, só que você tá xoxa capenga. Está sem libido de vida. Você não se deseja, você não tem tesão por você. E eu não estou falando só sobre tesão sexual, gente. Presta atenção. Você não se deseja e você quer o quê? Atrair cliente? Não vai rolar. Não vai rolar. Ai, tô sem criatividade. Às vezes tá sem libido. Que criatividade a gente tem de sobra. Nossa mente é tão criativa, né? Saiba que atualmente, você sabe, né? Que atualmente adora contar história, não sabe? Nossa, ó, em um minuto pensei em infinitas coisas. Deita no travesseiro, um monte de ideia vem na cabeça. 2 da manhã você tá lá, devia estar dormindo, tá o quê? Pensando em ideia. Gente, quem é empresária tem a cabeça assim, ó, um turbilhão. A gente tem muita ideia, a gente não é sem criatividade, a gente não tá sem criatividade. A gente pode estar sem libido. Ai, não tenho criatividade para criar conteúdo. Não, minha filha, você tá sem libido. Você tá sem vontade de viver, de fazer o negócio acontecer. Então, como é que você vai fazer a tua empresa crescer se você tá sem libido? Se você tá xoxa? Não tem como. Se você tá desplugada da tomada. Então, libido é um pilar essencial se a gente quer crescer na nossa empresa. Se a gente quer crescer faturamento. Babado esse, né? Acho que muitas pessoas não sabiam, não tinham parado pra pensar. Então, a gente tem que acordar e a gente tem que ter desejo por viver. Todo mundo fala, né? Ai, Laís, eu adoro o teu ânimo. Bom dia, bom dia, bom dia. Bora, gente, bora. Entendeu? A gente tem que ter fogo na bunda pra fazer o negócio acontecer. Porque às vezes a gente tá exausta e a gente perde o nosso libido. A gente tá no automático, no piloto automático, num lugar, num instinto de sobrevivência. E isso não combina com abundância e prosperidade. E se você tá se sentindo assim, não se sinta mal. Mas saiba que a gente precisa mudar esse cenário. Porque não adianta nada a gente perder a vida pra ganhar as coisas. A gente precisa manter o nosso tesão pela vida. Cara, a gente tá viva, isso é muito surreal. E eu sei que às vezes a gente esquece porque a gente tá respirando e a gente respira automático. Mas já pararam pra pensar que a nossa vida ela é assim, ó. Tipo, gente, hoje a gente tá com uma idade, daqui a pouco passou 2 anos, daqui a pouco passou 5 anos. Olha pra trás e vê como se passaram os últimos 3 anos da tua vida. Passa assim, ó. E a gente tá vivendo um milagre diário. Exato, é isso. A gente vive um milagre de estar viva. Então a gente precisa ter tesão pela vida, a gente precisa agradecer, falar, Deus, meu Deus, muito obrigada, eu estou viva, eu tenho saúde, sabe? Então a gente esquece disso, só que isso traz muita prosperidade para nossa vida e para o nosso negócio. E o último pilar, que é estrutura emocional. Você precisa de mais estrutura emocional. Ah, Laís, eu já tenho. Mais um pouco, por favor. Mais uma dosezinha. Nunca é demais, estrutura emocional.
Toda empresa só vai crescer de faturamento, de clientes, de time, se a empresária tiver estrutura emocional. A gente vive no nosso negócio pressão, responsabilidade, várias demandas, vários problemas, vários BOs, vários desafios. Todo mundo que empreende tem isso. Você dá conta do que aparece sem surtar no processo? Às vezes a gente dá uma surtadinha, dá uma choradinha, né? Quer queimar alguém vivo, mas a gente faz o quê? A gente tem estrutura emocional. A gente tem que ter estrutura emocional. É imposto, é processo, é equipe, é não sei o que, é responsabilidade. Então, como é que tá a tua estrutura emocional para lidar com aquilo que tá acontecendo? A nossa estrutura emocional, ela precisa crescer. Ah, Laís, eu tô ótima, tá bom. Mas saiba que o teu próximo nível exige uma nova estrutura emocional. Se você não tiver estrutura emocional, a tua empresa não aumenta. Ela não vai crescer. Fica muito pesado. Às vezes você não consegue sustentar. Por quê? Porque não tem estrutura emocional. E agora, a partir desses 4 pilares, vem uma pergunta para vocês. Quem você precisa se tornar para prosperar? Uma coisa é quem eu preciso ser e me tornar para sobreviver. Isso aqui é escassez. Sobreviver. Faço, 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 sobrevivo. Tô xoxo capenga. E de um outro lado é quem eu preciso me tornar para prosperar. O que precisa ter dentro de mim, do meu ambiente interno? Qual é a mentalidade que eu preciso criar para prosperar? Então, a pergunta que eu quero que vocês me digam é: a partir de tudo isso que você ouviu, que eu falei, das reflexões que eu trouxe, o que você precisa mudar agora? Qual que é a ação prática que você precisa fazer? O que dentro de você precisa ser transformado? Laís, eu preciso de mais libido. Laís, eu preciso de mais confiança. Laís, eu preciso entender a minha identidade. Laís, o que eu preciso é de estrutura emocional. Laís, todas as anteriores. Todas. Laís, dá pra ser todas? Dá pra ser todas. O que você precisa? Porque uma coisa é a mulher que construiu o teu negócio até aqui. Outra coisa é a mulher que vai construir o seu próximo nível de negócio. Que características tem essa mulher? O que que ela faz? Como é que ela pensa? Como é que ela se vê? O quanto ela tem libido? O quanto ela se deseja? O quanto ela sabe que aquilo que ela entrega é muito bom? O que que você precisa? Quem é essa mulher que você precisa ser para que você viva o novo nível do seu negócio, e da sua vida? Porque você não vai mudar, presta atenção, você não vai mudar o seu CNPJ. Você não vai crescer no seu CNPJ se você não atualizar o seu CPF. Qual é a atualização que você precisa neste momento? Você percebe que você precisa de uma nova identidade? Ou seja, você precisa se ver de uma nova forma? Você precisa tirar. É assim, ó, gente. Imagina que aqui, ó. Isso aqui é você. É a tua identidade, a tua essência. Colocaram um monte de coisa em cima. É o trauma, é o que a tua tia falou, é o que a tua mãe falou, é a experiência que você viveu que não deu certo. Ah, empreendi e não deu certo. Ah, mês passado não deu certo. Ah, vivi esse relacionamento e fui traída. Putz, trauma. Trauma, 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 a gente tem vários. Experiência ruim, desafios, aquilo que falaram que eu sou. Tudo isso encobre a sua identidade. Tá na hora de tirar tudo isso e enxergar quem você é. Com clareza. Eu enxergo quem eu sou. Ah, eu sou isso aqui? Eu sou dessa forma? Sim, então eu mereço tal coisa. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, por isso que hoje eu já fiz algumas aulas, né, alguns encontros assim abertos para compartilhar conhecimento e eu falei muitas vezes sobre venda, sobre aumento de faturamento e tal, mas hoje eu queria convidar vocês a voltarem para vocês. Então eu queria devolver vocês para vocês mesmas.
Porque quando uma mulher, ela perde a identidade dela, ela só sobrevive, ela não vive. Ela trabalha muito, ela sente pouco, ela tá desconectada do sentir dela, ela perde o brilho e ela não prospera de verdade. E ela perde a vida, que é o que a gente tem de mais precioso. E nenhum dinheiro paga isso. Então dá sim pra gente fazer dinheiro vivendo o que nos faz sentido. Por isso que a gente precisa parar pra pensar e falar: putz, isso aqui que eu tô fazendo não me faz mais sentido, eu não quero isso mais. Existe um outro caminho? Sim, existem infinitos caminhos. Talvez você só não tenha encontrado. E o caminho que você quer encontrar, que talvez você não encontrou, ele tá na sua identidade. Ele tá naquilo que Deus fala pra você. Eu falei isso na mentoria essa semana, no encontro que a gente teve na segunda-feira, que a gente teve um encontro pra começar a semana, né? Eu falei assim, eu tava conversando com meu namorado, né? E a gente tava falando sobre Deus e tal, a gente tava falando devocional. E aí eu falei com o Gabriel, Deus, ele com certeza não quer que a gente sofra, né? Deus, ele não quer que a gente sofra. Então eu quero compartilhar isso com vocês para vocês lembrarem. Deus, ele quer coisas grandiosas pra gente. Eu acredito muito nisso. Vocês acreditam nisso? Que Deus, ele tem um plano muito maravilhoso pra gente. Ele tem um plano muito maravilhoso pra gente. Ele não planejou pra gente escassez. E eu sei disso, gente, porque eu vivi isso na prática, eu vivo isso na prática. A minha vida, ela mudou completamente quando eu decidi entender quem eu era. E quando eu comecei a decidir a entender quem eu era, eu comecei a entender quem eu era para Deus. Porque a nossa identidade é quem nós somos para Deus. Essa é a nossa real identidade. E se Deus diz que eu posso fazer, então eu posso. E se Deus diz que eu sou capaz de tal coisa, então eu sou. E se Deus me prometeu algo, ele vai cumprir. Porque ele não quer algo pequeno pra gente. Ele não quer que a gente sofra. Então, toda vez que eu me vejo em algo que eu falo, putz, isso não tá legal, eu sei que ele vai me dar um outro caminho. Porque eu sou filha dele. E ele vai me direcionar. Então, ele não. Às vezes, o que você tá olhando pra fora. Você tá olhando pra quê? Você tá olhando pra uma estratégia, você tá olhando pra um número. Sim, a gente tem que olhar. Eu sou muito defensora disso. Mas às vezes você tá olhando só pro lugar errado. E aí é o que a Mércia falou: obediência. A gente precisa ser obediente. Só que essas respostas, elas estão dentro da gente, elas estão no momento que você se pluga na tomada. E se você não se plugar na tomada, esqueça, você não vai viver o que ele fala pra você. Porque você não vai nem ouvir, você vai estar tão louca fazendo, 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 que você não vai ter tempo pra parar pra pensar. E a gente volta pro início desse encontro. Se você não tivesse aqui, você estaria pensando sobre as coisas que a gente tá pensando aqui? Você estaria refletindo sobre essas coisas? Seja sincera, sim ou não? Será que você ia estar? Ou talvez você estivesse vendo Netflix, ou talvez você estivesse trabalhando ou fazendo qualquer outra coisa. Mas você não ia estar pensando sobre as coisas que a gente tá pensando aqui, juntas. Isso é muito valioso, ok? A gente tá se encaminhando pro final, a gente já vai finalizar, tá? Mas antes disso, eu quero. Antes, eu tenho algo pra falar pra vocês. Mas antes de eu falar isso pra vocês, é, eu quero saber se fez sentido. Isso que eu tô falando aqui tá fazendo sentido pra vocês? Sim ou não? Então, o que acontece? É, Eu não vou fazer aqui um convite, vou fazer um convite antes da gente finalizar. Eu peço que vocês fiquem, tá? Pra gente falar sobre isso, vai ser bem rápido. Eu não vou aqui fazer um convite direto para o nosso processo de mentoria. Quem quiser entender sobre o processo de mentoria, fala comigo no WhatsApp. Vocês têm o meu telefone, porque eu deixei ali uma foto, né? Tô pronto e tal. O meu telefone tá no grupo, tá? Quem quiser conversar comigo,
só falar comigo no WhatsApp. Quem quiser entender sobre o processo de mentoria, manda mensagem. A gente tem uma reunião que é uma reunião que não precisa pagar com a Paola, onde a Paola entende o teu momento de negócio, vai entender o que você está fazendo, o que você não está fazendo, o que você tem para vender. Então, é uma reunião estratégica. Quem tiver interesse, tá, em fazer essa reunião com a Paola, pode mandar mensagem para ela nesse WhatsApp aqui, ó. Eu acabei de compartilhar, tá? Paola é sensacional. Paola do meu time, cadê Paola? Paola tá aqui? Paola é sensacional. Mas o convite, de fato, que eu quero fazer para vocês hoje é um convite que não é a mentoria em si. Então, aqui a gente tem dois programas de mentoria que começam em 20 mil, que é uma parcela de 2.500 por mês, super acessível para quem de fato quer crescer no negócio. E a gente tem valores que vão até 50 mil reais, dependendo da estrutura de negócio e tudo mais. Cada coisa para o seu momento de negócio. Mas o que eu vou convidar vocês hoje aqui é para um programa que se chama Ciclo. Muitas pessoas de vocês já participaram aqui. Quem já participou, fala como foi aqui, escreve nos comentários. E o Ciclo, ele tem um valor absurdamente acessível. Não tem desculpa para não participar. Não é por uma questão financeira, tá? E o que a gente vai fazer nesse ciclo? A gente vai trabalhar a identidade de vocês. Por que eu criei esse ciclo? Porque a gente está vivendo, de fato, gente, uma crise de identidade. E o meu público são empreendedoras e empresárias. E a gente não consegue resolver identidade com estratégia. Então, lá dentro do nosso processo de mentoria, vocês vão aprender a vender, criar produto, lapidar produto. É uma estrutura completa de capacitação do teu CPF, do teu CNPJ. Mas o que a gente vai fazer no ciclo? Ciclo não é mentoria. O ciclo é um grupo de 3 semanas dentro do WhatsApp, onde a gente vai plugar vocês na tomada. Esse ciclo ele é único, os ciclos não se repetem. Ah, Laís, não posso participar agora. Não vai poder nunca desse ciclo mais. Porque não tem ciclo igual ao outro. Eu não faço nenhum ciclo igual ao outro. Eles são únicos. E eles acontecem algumas vezes no ano. Tipo, 2 vezes no ano, às vezes. 3 vezes no ano. Eu não sei quando vai ter outro. E isso não é jogo de marketing. É real, tá? Então, o que a gente vai fazer no ciclo? Durante 21 dias, você vai ter um áudio meu todo dia no WhatsApp. Eu duvido que você não conecte nessa tomada e que você não tenha libido. Eu duvido que você não saia desse ciclo confiando mais em você. Eu duvido que você não saia desse ciclo se vendo maior e se vendo mais capaz. O que a gente vai fazer nesse ciclo? A gente vai olhar para essa empresária, a gente vai olhar para a tua identidade, a gente vai olhar para quem você é. A gente vai fazer você se sentir mais desejada por você mesma e, por consequência, pelos seus clientes. Então, o ciclo, ele não é um lugar onde eu vou te ensinar estratégia, onde eu vou olhar para o teu produto, onde eu vou te ajudar a criar o teu produto. Isso a gente faz dentro da mentoria. O ciclo, a gente vai olhar para você e a gente vai ajudar você a ter estrutura emocional para sustentar a empresa que você diz que você quer ter. É isso que a gente vai fazer no ciclo durante 21 dias. Você vai mudar a tua energia. Você vai mudar a forma como você se vê. Você vai parar de se ver pequena. Você vai organizar a tua estrutura emocional. Você vai mudar aqui, ó, a tua mentalidade. Porque você vai se ver muito mais capaz do que você se vê hoje, tá? Por que eu criei esse ciclo? Porque a gente realmente tá precisando muito disso, gente. A gente realmente tá precisando muito disso. Então, eu espero muito que vocês que estão aqui possam decidir estar no ciclo. Porque essa decisão, ela é uma decisão por vocês e pelo negócio de vocês. Então, quem quiser participar do ciclo, vai mandar um oi aqui, ó, para Paola. Paola vai mandar o link para vocês se inscreverem. Eu já vou falar aqui o valor do ciclo para vocês já saberem. O ciclo tem um valor extremamente acessível. Ele é R$ 499. R$ 499. Isso não é nada. A gente tem infinitos depoimentos. Paola pode mandar depoimentos para vocês. Gente que entrou no ciclo e que fez R$ 4.000. Gente que entrou no ciclo e que vendeu várias coisas. A gente tem muitos depoimentos do ciclo, a gente tem milhares de depoimentos do ciclo, por quê? Porque durante anos, né, no meu início, eu fazia ciclo todo mês. Só que aí depois não consegui mais, porque hoje a gente tem 1 milhão de coisas aqui, né? Por isso que eu abro o ciclo esporadicamente. Mas podem entrar. A gente consegue dividir em 12 vezes no cartão, tá? Então, assim, não é desculpa para não entrar. R$ 499. Então, quem quiser
participar do ciclo, vai mandar uma mensagem para Paola, tá? Paola tá on lá, Paola vai receber vocês e ela vai fazer a inscrição de vocês. Vocês vão entrar dentro de um grupo e a gente já começa daqui a alguns dias, tá? Esse é o telefone da Paola, tá aqui no grupo. Vou mandar lá também. O que que eu vou mandar no grupo de vocês depois? Eu vou mandar um vídeo com as explicações do ciclo também. Paola envia para quem mandar um oi para ela, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês conversam com a gente, tá bom? Isso, gente. Fez sentido essa aula? Fez sentido esse encontro? Vocês gostaram? Alguém tem alguma pergunta? Ai, façam. Quem tiver pergunta, pode fazer o quê? Levantar a mãozinha, que eu puxo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se sim, levanta a mãozinha. Se não, vamos finalizar. Eu espero, gente, de verdade, que vocês não esqueçam das coisas que a gente trabalhou aqui e que vocês possam olhar para dentro de vocês e perceber que vocês são o maior investimento do negócio de vocês. Vocês são o maior investimento do negócio de vocês. Toda vez que você se sentir mais segura, mais confiante, que você entender quem você é, toda vez que você fizer isso, o seu negócio vai crescer. Venda, faturamento, posicionamento e liderança não vem só de estratégia. Não vem só de um passo a passo. Vem da forma como você se enxerga. E de verdade, eu desejo que nós que estamos aqui e que a gente possa passar essa mensagem, que a gente possa construir um negócio que faz sentido para nossa vida e que verdadeiramente impacta as pessoas. É isso que eu desejo para vocês. Eu desejo que vocês possam viver uma vida e um negócio com sentido, com propósito e não só com faturamento. Tá bom? Eu agradeço muito o tempo de vocês. Eu sei o quanto o nosso tempo ele é precioso. E eu espero que esse encontro tenha valido muito a pena, tá? Quem decidir estar no ciclo, eu vejo vocês no ciclo, porque a gente vai ter 21 dias juntas, tá? E a gente vai trabalhar muitos pontos, a gente vai evoluir muito, a gente vai para um outro nível da nossa vida e do nosso negócio, tá bom? É isso, gente. Beijo. Se cuidem, fiquem com Deus, tá bom? E aproveitem, ok? Angela falou, obrigada, eu gostaria de fazer o ciclo. É só fazer, minha filha. Bora! Não tem desculpa pra não fazer, entendeu? Espero você lá. Beijo. Se cuidem, fiquem com Deus. Ótima noite.